Olá e bem-vindo à Consulta Aberta. Neste podcast falamos sobre temas de saúde de forma simples e descomplicada. Todas as semanas vou estar acompanhada de especialistas de diferentes áreas para falar sobre saúde, doença e mitos nos quais todos já acreditamos. Nunca as hormonas foram tão cobiçadas como hoje em dia. Reposição hormonal com testosterona, uso de esteroides anabolizantes para bodybuilding, o que justifica que, entre a população masculina, o uso deste tipo de hormonas chegue aos 6%. Como não podia deixar de ser, trouxe o médico que transforma hormonas em bom português, Francisco Sousa Santos. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Olá Francisco, bem-vindo. Hoje para falar sobre este tema que eu achei logo um bocadinho complicado, porque é um tema um bocadinho mais de nicho, não é? Esteroides anabolizantes e isto de bodybuilding, mas como tenho vindo a perceber em consulta, que chega a cada vez mais pessoas e que na verdade não é assim tão pequeno como pelo menos eu achava. E se calhar começávamos por explicar o que são isto dos esteroides anabolizantes, este grande grupo, que a certa altura já há uma data de nomes e o que é que está dentro, o que é que não está. Olá Margarida e obrigado por mais um convite para estar neste teu podcast incrível. E já és convidado residente. Estava a dizer há bocadinho que sou um tio muito afastado do podcast. Eu acho que, começando por o que tu disseste, é um tema que não é assim tão nicho quanto isso. Eu costumo dizer, quando faço apresentações sobre este tema, que, por exemplo, a prevalência da psoríase, uma coisa relativamente comum, ou da hiperatividade, que é à volta de 3%, isto é mais ou menos a mesma coisa. Portanto, na verdade, não estamos a falar de uma coisa assim tão rara. Portanto, é importante falarmos sobre isso. Portanto, vamos começar pela base do que é um esteroide anabolizante. Bem, a forma mais simples de explicar um esteroide anabolizante é uma hormona que é semelhante à testosterona. Então, porquê é que chamamos de esteroide anabolizantes? Ou, mais corretamente, esteroides androgénicos anabolizantes. Porque são hormonas esteroides. O que é uma hormona esteroide? É uma hormona que tem origem no colesterol. O colesterol é a base para a produção de várias hormonas. E tem propriedades ou tem a atividade androgénica, ou seja, o que é a atividade androgénica? Quer dizer que quando tomamos esta substância, ela leva ao desenvolvimento de caracteres sexuais masculinos, como por exemplo o crescimento da barba, portanto a testosterona sabemos que tem esse efeito, e tem também propriedades anabolizantes. O que é anabolizantes? É que a testosterona e os seus semelhantes aumentam ou facilitam o ganho muscular e o ganho de força muscular, e portanto estas substâncias têm estas propriedades. Então é por isso, porque no fundo vai tudo um bocadinho ter aqui com a testosterona, não é? Que é a tal hormona que às vezes eu lembro até estar no ginásio e de me pedirem para eu pedir análise com a testosterona. E porquê é que há este fascínio tão grande com a testosterona? O que é que ela naturalmente no nosso corpo faz? Quer dizer, tanto mulheres como homens têm esta hormona. O que é que ela faz no nosso corpo e porquê é que é assim tão cobiçada, não é? Porquê é que as pessoas a querem tanto? Porque agora mesmo no anti-aging também é isso, também há mulheres já a fazer testosterona. Eu acho que tem havido um interesse crescente na testosterona. Como tu dizes, a testosterona é erradamente rotulada como uma hormona masculina, porque na verdade ela é importante tanto para o sexo masculino como para o sexo feminino. E eu acho que grande parte do interesse tem a ver com a testosterona ter sido historicamente associada à juventude. Aliás, há uma história muito engraçada que se calhar é o início do interesse da humanidade na testosterona, que é um cientista e médico que se calhar as pessoas da saúde vão reconhecer, que é o Sr. Brown Séquard, não sei se tu conheces, que também trabalhou em neurologia, que ele achava que a fonte da juventude estava nos testículos. Na altura ainda não se conhecia a testosterona, isto foi no século XVIII, salvo erro. Mas achava que efetivamente a fonte da juventude estava nos testículos, então ele começou a fazer experiências em si mesmo, porque na altura a medicina era assim que se fazia, as experiências em nós mesmos. E então ele pegou em extratos, acho que ele literalmente pegava em testículos de, por exemplo, cães e punha numa batedeira e depois injetava-se em si mesmo esses extratos. Ai meu Deus, ok. E depois o que ele depois em conferências dizia era que se sentia muito melhor, mais viril, que o jato de urina estava melhor e portanto era um símbolo de virilidade. E portanto muitas pessoas, inclusivamente famosos, como por exemplo, acho que era o Freud, que inclusivamente fez uma coisa assim do género, começaram a injetar-se em si mesmo extratos de testículo. E aliás foram mais longe, mais à frente, chegaram a pôr testículos de pessoas que tinham morrido recentemente ou mesmo testículos de prisioneiros. Ai. Literalmente tiravam os testículos dessa Punham na pessoa batedeira. e punham, não, nesse caso não era assim, tinham o cuidado de não pôr na batedeira, punham diretamente na cavidade abdominal da pessoa.
E portanto aí achava-se, ainda não se conhecia a testosterona. A Pois testosterona era tudo associado ao testículo e à parte viril do homem. porque se achava que a virilidade estava no testículo, logo vamos pôr mais testículos igual a mais virilidade, mais juventude. Pois só na década de 30, 1930, salvo erro, que foi descoberta a testosterona. Portanto, na altura achava-se que isto, e as pessoas punham isto para dentro e sentiam-se melhor, mas na verdade depois mais tarde vais a perceber que isto na verdade era um excelente exemplo do efeito placebo. Porque na realidade quando pões testículos dentro da barriga de uma pessoa aos extratos, na verdade, a testosterona, mesmo se tivesse a testosterona, não teria efeito. Não é? Desaparecia, basicamente desaparecia toda. Portanto, logo aí havia muito cedo, mesmo antes de nós conhecermos a testosterona, que achávamos que a juventude residia na testosterona e nos testículos. Mais à frente, efetivamente, foi descoberta a testosterona e só até mais umas décadas depois de se descobrir molecularmente como é que se fazia testosterona, é que se começou a perceber que a testosterona se associava a algum bem-estar, nomeadamente a mais força muscular, a mais desenvolvimento muscular, e principalmente os homens adoraram isso naturalmente e começou progressivamente a ser mais utilizado, primeiro em atletas profissionais e depois em atletas amadores e mesmo população geral, se calhar vamos falar mais à frente. As mulheres, eu acho que tem a ver também um bocadinho com a questão da libido e da função sexual, que muitas mulheres notam com o avançar da idade, principalmente na transição para a menopausa, com o agravamento da função sexual a vários níveis, e se ter percebido efetivamente que a testosterona em algumas destas mulheres pode representar uma melhoria da função sexual, mais uma vez a vários níveis, como por exemplo o da libido. A questão aqui, temos de ter em conta, é sempre os prós e os contras, e nós já falámos disto em vários podcasts, e a utilização de androgénios, ou seja, testosterona e derivados, na mulher, é preciso ter muito cuidado para nós não estarmos a causar mais mal do que bem, principalmente se tivermos outras opções que têm menos riscos associados. E que podem colmatar esses efeitos que são procurados, não é? Exatamente. Mas olha, para além desta testosterona, depois também há uma data de hormonas, e de repente há a hormona do crescimento, há os SARMs, há as PEDs, que são Performing Enhancing Drugs. Onde é que isto entra? Ou seja, o que é? Isto já não são esteroides anabolizantes, não é? Porque já não são estes, já não mimetizam a testosterona, mas também são usados para melhorar e para ganho de massa muscular, não é? Sim, ou seja, para contextualizar um bocadinho, estas eu vou generalizar e vou chamar substâncias dopantes, porque na verdade muitas das substâncias a que tu te referes começaram a ser utilizadas no desporto para ganhar uma vantagem competitiva. Historicamente, estas substâncias começaram a ser utilizadas, como eu disse há bocadinho, para melhorar a performance desportiva, e daí ganharem o nome Performance Enhancing Substances, que é um termo guarda-chuva, ou umbrella, não sei se diz em português um termo guarda-chuva, mas é um termo designado para várias substâncias que melhoram a performance física, e isso inclui, como tu disseste, a hormona do crescimento, a insulina, embora a insulina seja pouco utilizada, os androgénios anabolizantes, que vamos falar hoje, e os SARMs. Os SARMs depois havemos de falar se calhar mais à frente. Na verdade, elas molecularmente são coisas completamente diferentes. A questão principal é que nós, hoje em dia, vemos estas substâncias a ser utilizadas não para melhorar a performance enhancing, mas para melhorar principalmente a imagem. Tanto é que por motivos estéticos, não é? Por motivos estéticos. Tanto é que há alguns autores que agora falam na hipótese de mudar o nome de Performance Enhancing Substances para Image Enhancing Substances. E, portanto, nesse contexto de melhorar a imagem, digamos assim, efeitos estéticos, eu diria que sem dúvida que dentro destas substâncias todas que tu estavas a referir, os androgénios anabolizantes são mais utilizados. A hormona do crescimento ainda tens algumas pessoas a fazer também com este intuito também de diminuir a massa gorda, porque a hormona do crescimento há quem use também nesse contexto, não só para aumentar a massa muscular, mas para diminuir a massa gorda. Aí depois tens outras hormonas que às vezes são utilizadas, como a própria hormona tiroideia, portanto a hormona da tiroide, para ajudar, por exemplo, na perda de gordura e na diminuição do peso. Depois tens mais umas outras quantas substâncias, mas os androgénios são os principais. Isto, na verdade, tenta sempre mimetizar hormonas ou substâncias que nós já produzimos naturalmente, mas é diferente, por exemplo, é diferente tomar uma testosterona, ou seja, estar a tomá-la exógena e sintética, do que aquela que nós já temos e que está à partida num nível regulado, não é? Qual é a principal diferença? É diferente acima de tudo porque é suprafisiológico, ou descodificando para quem está lá em casa, é acima das necessidades do corpo. Acima de tudo, mais importante do que ser uma molécula ligeiramente diferente com a que nós temos em circulação no nosso corpo e que o nosso corpo produz, é que vamos estar a dar em quantidades superiores à que o nosso corpo necessita e produz. Portanto, eu acho que esse é um conceito importante as pessoas perceberem. O problema principal da toma desta substância, dos androgénios, dos derivados da testosterona, não é tanto que a substância seja uma substância muito diferente do nosso corpo e por isso vai provocar uma toxicidade. Não é tanto isso. O problema é a quantidade. Repara, pessoas a tomar estas substâncias frequentemente
tomam quantidades mais de 10 vezes superiores, até 100 vezes superiores àquilo que o corpo humano precisa. Ou seja, imagina, se tiveres uma pessoa que por algum motivo retirou os testículos, um homem que retirou os testículos e quiser fazer reposição hormonal, nós damos uma dose, vou dizer 10, só para simplificar. Pessoas a tomar estas substâncias, os androgénios, neste contexto mais estético, tomam frequentemente, em vez de 10, tomam 100 ou às vezes 1000. Era aquilo que nós dizíamos também, o próprio envelhecimento, que é uma coisa para muita gente difícil de lidar. Há uma razão pela qual há um decréscimo de algumas hormonas, ou seja, o próprio corpo tem as suas razões para ir flutuando na quantidade de hormonas. É como o ciclo... Adaptativo. Exatamente. E portanto, de repente, tu estás a repor... Aliás, porque não é bem uma reposição, não é? Uma coisa é estares a repor uma coisa que está em falta. É uma suplementação. Exatamente. Outra coisa é tu estares a pôr em excesso uma coisa que o teu corpo não está habituado. Não é? É verdade. Embora haja substâncias, e eu tenho de concordar com isso, como por exemplo na menopausa, em que tu tens um declínio natural de estrogénios com a idade, não é? E há mulheres no pós-menopausa que os estrogénios diminuem bastante, não é? A menopausa é mesmo isso. E em que nós às vezes fazemos reposição hormonal, portanto a famosa terapêutica hormonal de substituição, e não há problema nenhum, está estudado, é uma coisa que em muitas mulheres, até diria na maior parte, é seguro e podemos fazer. A questão é que isto, como tu disseste e muito bem, não é reposição, isto é suplementação. Ou seja, estamos a ir acima do que é normal, daquilo que é suposto para o corpo, e isso traz riscos. E tu dizias, e bem, que hoje em dia isto já não é só uma questão de, lá está, de atletas olímpicos, e isto é uma questão já quase de saúde pública, não é? Porque já há muito mais pessoas a usar. Quem é que usa? Quem é que mais usa e onde é que... Por exemplo, nos ginásios, eu lembro de falaste de um estudo em que 60% num ginásio no Porto, não é? Tomava ou já tinha tomado os esteroides anabolizantes. Não era esteroides anabolizantes. Esse estudo que fala é de... Eu acho que eles usam a expressão substâncias dopantes, salvo erro, ou performance enhancing substances, já não lembro. Portanto, é um saco maior do que os esteroides anabolizantes, mas se fosses fazer a conta nesse estudo... Há poucos dados nacionais, mas se fores fazer a conta nesse estudo, as pessoas desse estudo a tomar esteroides anabolizantes, ou que já tinham tomado, era à volta de 10%. Portanto, é um número grande. Hoje em dia, mais de 80% das pessoas que consomem estas substâncias não são atletas, são pessoas que vão ao ginásio, algumas não vão ao ginásio, portanto são pessoas normais, se é que posso dizer esta expressão. E portanto, esse agora é o problema principal, não é propriamente os atletas. E isto eu acho que é importante nós fazermos esta reflexão do porquê. Porque eu acho que isto tem muito a ver com a evolução do corpo ideal, ou do conceito de corpo ideal masculino. Eu vou-me focar mais aqui no masculino porque é mais utilizado estas substâncias por homens. E há um estudo muito engraçado, voltando às histórias engraçadas, foi uns investigadores que foram avaliar os bíceps dos G.I. Joes. Eu não sei se sabes o que é um G.I. Joe. Sim, é aqueles... E mesmo tu disseste dos Kens e não sei o que, não é? Dos bonecos. Action Man. Dos Action Man é também. Portanto, os G.I. Joes, para se calhar as pessoas que estão a ouvir, principalmente do sexo feminino, que não sabem, são bonecos, action figures, muito masculinos, e que todos os rapazes brincam durante a sua infância. E então o que eles foram medir o bíceps dos Action Men ao longo desde 1970 até 2000, salvo erro. E então o que eles encontraram foi que o bíceps médio de um Action Man mais que duplicou com o passar do tempo. Ou seja, isto é só uma pequena brincadeira para explicar que o ideal do corpo masculino tem vindo a mudar e é cada vez mais muscular e mais hipertrófico. E eu digo muitas vezes, para além disto, meio a brincar, meio a sério, que até podes olhar para o 007, o Sean Connery tinha um corpo completamente diferente do Daniel Craig, certo? Sim, Daniel Craig. Pronto. E portanto, claramente que o ideal modificou. Depois nós somos cada vez mais bombardeados com este ideal, ou seja, redes sociais, filmes por aí fora, cada vez somos mais bombardeados com este corpo ideal, que ao mesmo tempo é transmitido quase como o corpo ideal, no sentido é o corpo mais saudável, mas depois a realidade é que muitas vezes esse corpo ideal na verdade é à custa de esteroides anabolizantes e outras substâncias. Portanto, na verdade, este corpo ideal já não é um corpo natural ou saudável, mas sim um corpo que até pode ter riscos associados de saúde. Portanto, este acho que é o outro problema. E depois, eu acho que é um bocadinho a cultura do imediatismo que nós temos hoje em dia, que é... eu não quero esperar um ano para ter músculos. Como é óbvio, eu não quero treinar o que é preciso para ter músculos ou para ter um corpo saudável, e honestamente, mesmo se a pessoa treinasse a 100% ou a 1000%, provavelmente também não conseguiria chegar a determinado nível sem utilizar estas substâncias. Portanto, este imediatismo e esta cultura de eu quero os resultados para hoje ou para ontem leva à procura de soluções, se me permites a expressão, soluções fáceis, e claramente que estas substâncias são soluções fáceis. Há um estudo muito interessante que eu acho que se calhar foi um dos estudos que levou estas substâncias serem reconhecidas mesmo pela comunidade médica como substâncias que são eficazes para o ganho de massa muscular,
pegou em pessoas foi um estudo que pegou em pessoas que não treinavam e dividiu em vários braços de tratamento. E então um dos braços, ou um grupo de pessoas, começou a treinar regularmente, treino de força. Outro começou a treinar regularmente treino de força e a fazer testosterona em doses suprafisiológicas, portanto doses altas. E outro começou a tomar testosterona, mas não treinava. Pronto, claro que as pessoas que ganharam mais massa muscular foram as que fizeram testosterona e treinaram regularmente. O incrível foi que quem ganhou mais massa muscular a seguir não foi a pessoa que treinou, foi a pessoa que estava sentada, não treinou, Mas a tomar e a testosterona. tomar testosterona. Portanto, isto é uma saída fácil, é uma saída eficaz. É inquestionável que isto funciona para o ganho muscular. Porque isso é importante também, não é? Nós não podemos negar o seu. Ou seja, há uma razão pela qual as pessoas procuram estas substâncias, é porque as tomam e veem que funciona, não é? Funciona. Mas aqui o importante é perceber a que custo, porque é a mesma coisa da injeção da perda de peso, e nós temos um episódio inteiro sobre isso. Temos falado, é isso, há uma razão pela qual eu também te chamo muitas vezes, porque de facto a endocrinologia, que é a especialidade que estuda isto, que são as hormonas, não é? Tem muito isto. De repente há várias soluções que dão resultados muito mais rápidos do que com exercício. E aliás, quer dizer, há ganhos de massa muscular que, por mais que tu treines e que comas bem, que não vais conseguir atingir, comparável. Não chegas lá. Não é comparável, não é? Porque, pelo menos as fotografias, agora na minha pesquisa, eu estava a ver e a pesquisar, e quer dizer, há corpos que são impossíveis, que nem são, aquilo nem parece muito fisiológico, não me parece muito natural, não é? Não são. Mas isso é importante admitir, ou seja, como médicos, porque depois também há muito isto. Eu acho que nós médicos não estamos preparados para ter esta conversa. E se é algo que está a acontecer de forma tão prevalente como uma psoríase ou uma PHDA, como tu disseste, então se calhar eu como médica tenho de saber abordar o assunto. Mas eu não sei, não é? Aliás, e nem que seja reconhecer isto de realmente faz efeito. E eu percebo porque é que quero fazer isto. Mas vamos falar sobre os riscos. E aí pergunto então, quais é que são de facto os riscos? São diferentes para os esteroides anabolizantes do que para a hormona do crescimento, do que para os charmes, ou entre tudo mais ou menos tem tudo riscos parecidos? São diferentes, embora tenham algumas coisas em comum, são diferentes. Em relação aos esteroides anabolizantes, mais uma vez, é claramente o grupo de substâncias mais utilizadas. Para as pessoas terem uma noção, a maior parte dos estudos mostra que mais de 90% das pessoas que os tomam, independentemente da dose que for ou do tipo de esteroide anabolizante que estão a tomar, têm efeitos adversos. Agora, é verdade que os efeitos adversos podem ser variados, podem ser ligeiros, podem ser graves. Podem ir desde o simples entre aspas, acne, queda de cabelo, aumento do peito, que depois se calhar até vamos falar mais à frente, porque é uma coisa que eu até gostava de explicar um bocadinho. Ou então podem ir a coisas um bocadinho mais graves, porque, por exemplo, nós temos trabalhos a mostrar, principalmente trabalhos escandinavos, porque nas Escandinávia eles fazem uma coisa muito interessante, que é periodicamente vão a ginásios da comunidade e testam pessoas para a presença destas substâncias, que é uma coisa que não acontece em Portugal e que eu saiba em mais sítio nenhum. Portanto, temos dados da comunidade de pessoas que utilizam esteroides anabolizantes. E estes dados o que mostram é que pessoas que consomem estas substâncias que vão ao ginásio versus pessoas que vão ao ginásio que não consomem estas substâncias têm um risco de cerca de 3 vezes aumentado de vários tipos de doenças cardíacas. Não estou a falar de coisas triviais, estou a falar de arritmias como a fibrilação auricular, que para quem está a ouvir da área da saúde vai reconhecer como uma coisa séria. É um coração que bate muito, muito, muito descontroladamente. E que aumenta o risco de trombos e, portanto, sem surpresa nenhuma, também um risco 3 vezes aumentado do chamado tromboembolismo. E do AVC, não é? Do acidente vascular cerebral. É um bocadinho menos claro na parte da doença cerebrovascular, no caso do AVC. Mas faria sentido que aumentasse, não é? Porque esse trombo também pode ir parar ao cérebro. Também pode. E nós vemos, por exemplo, a nível cardíaco, as pessoas sabem o que é que são as coronárias, não é? Que são aquelas artérias que irrigam o coração. Nós vemos vários trabalhos a mostrar que utilizadores destas substâncias têm essas artérias mais calcificadas, mais entupidas, se as pessoas assim quiser. Portanto, aumenta, digamos assim, a aterosclerose, a deposição de gordura nas artérias do coração, o que aumenta com isso também o risco de doenças cardíacas, como por exemplo dos infartos. E nós temos vários casos de pessoas com mortes súbitas e com mortes cardiovasculares em idades muito novas que utilizam estas substâncias, como é óbvio que pode ter sido outros motivos, mas que na verdade nós temos de pelo menos pôr em causa que estas mortes em idade muito, muito, muito precoce possam ter estado relacionados com o consumo destas substâncias, porque temos lá está, várias indicações já de indicadores de risco cardiovascular aumentado, como os que eu disse, como aumento do colesterol LDL, que é um colesterol mau, entre aspas, uma diminuição do colesterol HDL, que é um colesterol bom, entre aspas. Portanto, temos aqui várias evidências que mesmo em termos cardiovasculares, que estas substâncias aumentam o risco mesmo em pessoas jovens. E, portanto, isto é muito importante, é as pessoas não terem a falsa ideia de que por serem novas, isto a mim não vou ter problemas. E depois há aqui outro risco que me parece claro, que é
Ou seja, isto aqui não são substâncias prescritas por médicos, na maioria das Ou situações, não é? Ou são, por exemplo, tu tens um grande problema nos Estados Unidos. Eu vi um gráfico muito interessante que mostrava que desde 1988 até 2000 e picos tinha aumentado cerca de 10 vezes a prescrição de testosterona neste espaço de tempo. E repara, as indicações clínicas para prescrever testosterona nestes últimos 10 anos não mudaram praticamente nada. Portanto, o que mudou foi sim os hábitos de prescrição dos clínicos. Porquê? Em grande parte por causa disto. Nos Estados Unidos há um fenómeno muito grande que é as Testosterone Clinics, ou T-Clinics, que é todo um fenómeno de clínicas que só estão lá literalmente para prescrever testosterona basicamente a quem quiser. Eu ia dizer a quem precisa, não é a quem precisa, é a quem quiser, a quem pagar. Portanto, este é um fenómeno no Brasil também, claramente um fenómeno que já está no Brasil há mais tempo, se calhar, do que os Estados Unidos, talvez não. Em Portugal não tanto, e ainda bem, mas mesmo em Portugal há prescrição indevida de testosterona. E um bocadinho também nesta ótica do anti-aging, ou seja, muitas das clínicas que prescrevem estas testosteronas, não numa ótica de reposição, mas de suplementação, também são um bocadinho mascaradas como esta. É isso, é que depois há sempre uma narrativa de mas isto é saudável, é porque eu tenho testosterona baixa, ou é porque eu preciso disto, não é? Ou seja, também há aqui uma narrativa que romantiza este uso e esta suplementação. Muitas vezes eu chamo-lhe uma pseudo-reposição, ou seja, muitas vezes está disfarçado numa narrativa de pois este valor está, mas realmente podia estar um bocadinho mais alto, e portanto aquele termo que eu odeio, que é modulação hormonal, que eu odeio, que eu desprezo, que é a modulação hormonal. Defendem-se um bocadinho com esta narrativa da modulação hormonal, quando na verdade, não havendo um déficit, ou seja, um síndrome clínico, um déficit de testosterona clinicamente relevante, tudo o que nós prescrevemos acima disso é suprafisiológico e, portanto, na verdade, estamos a pôr a pessoa em risco de várias coisas, como as que eu falei anteriormente. Mas também há uma grande tranche na minha investigação e a falar com amigos de ginásio, porque é isso, é fácil, se tu perguntares, é fácil conhecer de alguém que conhece alguém que toma ou que já jardou, entre aspas, não é? A expressão que é muito usada. E pelo que eu percebi, grande parte disto também se arranja, por exemplo, em lojas de suplementos. Tu basta conheceres alguém que te arranja aquilo que tu quiseres. Queres hormona do crescimento, queres ipamorelina, queres inibidores da aromatase. Ou seja, há uma data de coisas que são arranjadas e que, ou é, pelo que eu percebi, ou é isso, um mercado negro, que não percebo bem como é que funciona. Precisamos de pedir à Mariana Vanzeler para fazer aqui uma daqueles documentários cá em Portugal. Queria investigar. Sim, ela tem um episódio ótimo. Eu estava a ver até aqui como é que se chama na Rota do Tráfico. Ela tem um de esteroides anabolizantes que eu aconselho muito. Sim. Mas que é nos Estados Unidos, e que fala muito sobre isto, e lá está, também sobre esta a maioria destes suplementos. Ou seja, claro que às vezes há um médico que prescreve, mas muitas vezes vem de um mercado negro ou de uso veterinário, por exemplo, e isto tem risco porque são substâncias que não são reguladas ou regulamentadas, ou seja, não são estudadas para serem tomadas em humanos, não é? Sim, a maior parte das vezes em Portugal claramente não é com prescrição, portanto é como tu dizes, vem de laboratórios underground, vem de sites, vem de conhecidos que funcionam quase como dealers, vamos dizer as coisas como elas são, e as substâncias que são obtidas têm vários problemas. A primeira primeiro, são produzidas em condições que não está garantido os cuidados da asepsia, por exemplo, ou seja, não são ambientes provavelmente estéreis e, portanto, pode haver contaminação de vários tipos de substâncias, e há estudos a mostrar, por exemplo, a contaminação com metais pesados, inclusivamente agentes infecciosos, portanto estamos a falar de bactérias, de vírus, e há casos... Podes ficar com uma infecção grave. E há casos de VIH, de vírus de hepatite. Portanto, esse é o primeiro problema. O segundo problema é uma coisa muito interessante. Já vários estudos mostraram que cerca de 1/3 das substâncias não têm o que é suposto ter. Ou seja, a pessoa compra, imaginem, uma formulação a pensar que vai tomar nandrolona, que é outro tipo de esteroide anabolizante, e depois o que está lá não é nandrolona. Portanto, as pessoas para já podem ser enganadas. 1/3 dos casos não estão a tomar aquilo que acham. Depois, outro 1/3 dos casos não estão a tomar a dose que acham. A pessoa compra uma coisa a dizer 100 mg de nandrolona e depois na realidade está a tomar 20 mg de nandrolona. Mas também ao inverso, há substâncias que têm tipo 100 a 200 vezes mais do que é suposto. E por isso muito mais risco e muito mais perigo. E por isso muito mais risco. Portanto, há aqui vários problemas. Há problemas de contaminação, há problemas infecciosos e há problemas da pessoa simplesmente não estar a receber aquilo que está a comprar e, na realidade, até pode estar a receber substâncias mais perigosas. Portanto, há vários problemas com a compra neste contexto clandestino destas substâncias. Mas, quer dizer, é uma realidade que as pessoas usam e eu tive há pouco tempo uma pessoa em consulta que me falava sobre isto e dizia que, de facto, queria tomar e queria fazê-lo
de forma segura e quando eu explicava estes riscos, porque eu acho que nós médicos já temos alguma noção que tem riscos, não é? E somos os primeiros a dizer, cuidado, não tome isso porque isso é perigoso, mas depois dentro da comunidade que toma, já há muitas, quer dizer, já há ciclos e já dizem, pois sim, mas para este efeito adverso tu fazes isto e para aquele efeito adverso tu fazes aquilo. Mas na verdade, lá está, isto nunca é muito bem estudado, não é? Ou seja, não há bem uma forma totalmente segura de tomar estes esteroides anabolizantes claro que podes minimizar o risco, mas não há propriamente uma forma que te garanta eu não vou ter risco absolutamente nenhum. Eu uso muito um termo que é o bro science. Eu acho que há muito bro science eu fiz assim e não sei quê. nesta área, que é fóruns ou WhatsApps, o que for, mas comunidades de pessoas que usam estas substâncias, falam entre si e olha, o meu amigo fez assim, o meu primo do meu amigo fez assim, eu fiz assim, por isso faz assim, eu senti-me assim quando fiz assim, por isso faz de outra forma. Portanto, há aqui muita pseudociência, ou seja, a medicina baseada na evidência, como é óbvio que nós não nos podemos basear só um número de 2 ou 3 pessoas para tomarmos uma decisão se vamos fazer assim ou não vamos fazer assim. Portanto, há muita pseudociência e ao mesmo tempo há muita desconfiança da comunidade médica. E eu aqui dou a mão à palmatória, que era aquilo que tu dizias há bocadinho, que é nós não temos feito o nosso trabalho de casa. Que eu se calhar sei um bocadinho acima da média, talvez, tu se calhar saberás um bocadinho abaixo da média, mas eu diria que a média é bastante baixa dos conhecimentos e, portanto, a maior parte das pessoas que consomem estas substâncias admitem ou dizem pura e simplesmente que eu nunca procurei o meu médico ou nenhum médico como fonte de informação, eles simplesmente não percebem nada disto. E têm razão. E honestamente eu até estou tentado a dizer que tem toda a razão, não é? E portanto nós temos de fazer melhor o nosso trabalho de casa, nós temos de perceber melhor como é que tudo isto funciona e temos de ter melhores respostas para dar estas pessoas. Porque claramente, senão corremos o risco das pessoas estarem a fazer por sua conta. Eu acho que há aqui uma dicotomia muito grande, inclusivamente na minha cabeça. Nós em off estávamos a falar um bocadinho disto, de quando uma pessoa em consulta ou recorre à minha consulta que está a tomar estas substâncias, há aqui uma dicotomia no meu pensamento, que é, por um lado, eu, enquanto médico, como é óbvio, quero ajudar a pessoa e quero ajudá-la a correr o menos risco possível. E não a queres julgar, não é? Que eu também acho que é importante. E não a quero julgar, exato. Queres que ela te conte, ou seja, queres que ela te explique porque é que está a fazer, o que é que está a fazer. Exatamente, como por exemplo numa pessoa que bebe frequentemente álcool ou fuma, embora, como é óbvio, que estamos a falar de coisas totalmente diferentes, mas nós também não tentamos não julgar e não queremos julgar. E, portanto, por um lado, eu, como médico, quero ajudar essa pessoa a correr o menos risco possível, mas, por outro lado, nós também não queremos facilitar ou estar, de certa forma, a incentivar, mesmo que indiretamente, que a pessoa continue a fazer estes consumos ou incentivar a que cada vez mais pessoas façam estes consumos. Portanto, há aqui estes dois lados da questão. A minha posição é que se a pessoa tiver um problema de saúde e claramente tiver alguma complicação do uso destas substâncias, acho que nós como médicos temos de ajudar. Eu acho que nunca poderia ser de outra forma. Agora, pessoas a querer fazer toma supervisionada, eu acho que isto pode ser difícil para já, porque mesmo com toma... Imagina o seguinte caso, que é uma pessoa diz-me, eu estou a tomar estas substâncias, doutor, pode-me dizer o que quiser, eu vou continuar a tomar. Eu digo-lhe assim, tudo bem, ok, então vamos combinar uma consulta daqui a 3 meses ou 6 meses, ou o que for, vai fazer estas análises para nós termos a certeza que não está a correr riscos. A questão aqui é, eu corretamente não posso dizer isso. Eu não posso garantir à pessoa que mesmo que ela faça umas análises daqui a 3 meses ou daqui a 6 meses e que as análises esteja tudo bem, para já nunca vai estar tudo bem, não é? Porque a testosterona o doseamento da testosterona vai estar muito alto, portanto vai estar acima daquilo que é suposto para a pessoa em questão, portanto nunca vai estar tudo bem. Mas tudo bem, imagina que eu esqueça a testosterona e digo só, vamos ver os outros parâmetros, vamos ver os parâmetros do fígado, vamos ver os parâmetros do rim, vamos ver os parâmetros do sangue, vamos ver esses parâmetros todos, o colesterol, que é para eu lhe dizer se está tudo bem ou não. Mesmo que esses parâmetros estejam tudo bem, na realidade eu não posso dizer que está tudo bem. Repara o seguinte, por exemplo, há estudos muito interessantes a avaliar pessoas que tomaram a longo prazo este tipo de substâncias, em que foram avaliar o cérebro destas pessoas. Portanto, estudos, por exemplo, com ressonâncias magnéticas funcionais. Então o que eles viram foi muito, muito interessante. O que eles viram foi que utilizadores de longo prazo destas substâncias, o cérebro estruturalmente muda. O que é que eu quero dizer? O cérebro literalmente fica com um tamanho diferente. E eu vou concretizar. O córtex pré-frontal, que é uma zona muito envolvida na tomada de decisão, por exemplo, no controle da impulsividade, fica mais pequeno. A amígdala, que é uma zona envolvida na memória, também fica mais pequeno. Portanto, as pessoas têm mais problemas de memória, de retenção de informação, mesmo de aprendizagem.
E depois, por outro lado, temos alterações, por exemplo, no sistema mesolímbico, também, que é um sistema que tem a ver muito aqui com o sistema, com a recompensa, a nossa sensação de recompensa e mesmo de bem-estar. E a amígdala fica maior. O que é que isto parece se associar? A uma maior impulsividade, a um menor controle das emoções. Em algumas pessoas, talvez, maior agressividade. E, portanto, mesmo a nível cerebral, isto pode dar alterações. E há um estudo muito interessante que mostra que foi pegar em utilizadores de longa duração destas substâncias versus pessoas que nunca utilizaram com a mesma idade e viram que a idade do cérebro fica mais adiantada, ou seja, o cérebro fica mais velho do que a idade real da pessoa. Portanto, há a hipótese destas substâncias, inclusivamente, causarem um envelhecimento precoce do cérebro, com isto eventualmente aumentando o risco, por exemplo, de doenças neurodegenerativas como a própria Alzheimer. E isto voltando àquilo onde eu estava na conversa, isto eu não consigo medir numas análises e dizer, olha, está a correr tudo bem. Okay? Pode continuar. Mas mesmo com o uso, porque depois também há um bocadinho isto, mas eu vou fazer agora só esta altura específica e depois deixo de fazer. Mas, por exemplo, aquilo que tu falavas da ginecomastia, não é? Que é o aumento do volume mamário. Isto são coisas que depois são reversíveis. A infertilidade, que eu acho que também, apesar de tudo, eu acho que quem toma, aliás, todos nós temos esta dificuldade em pensar na nossa qualidade de vida daqui a 60 anos. E por isso é que não temos medo de fazer as coisas, por isso é que não temos medo de fazer uma injeção, por isso é que não temos medo de... Porque nós pensamos, mas daqui a 60 anos, sei lá, não estás a pensar se vais conseguir subir escadas, a dar cola aos teus netos, não estás a pensar. Quando somos jovens, somos invencíveis. Exatamente, e queres pensar no agora. Mas algumas das preocupações no agudo são de facto isto, da infertilidade, de não poder ter filhos porque isso é daqui a 5 ou 10 ou menos anos, não é? Isso são efeitos adversos que depois passam com o tempo. Porque é que eles acontecem e há maneira de os colmatar ou são sempre... Nem sempre são reversíveis, que é isso, no fundo, a tua pergunta. Por exemplo, a ginecomastia, e agora mais uma vez para descodificar, ginecomastia é o que nós chamamos ao crescimento da mama masculina, portanto o desenvolvimento mamário masculino exagerado. E as pessoas podem pensar, então, mas desculpa lá, tu estás a dizer que as pessoas tomam testosterona, porque é que as mamas se desenvolvem? Porque a questão é que isto porque é a hormona masculina. A hormona masculina não devia dar mamas às pessoas, não é? Como é óbvio. Isto é uma das partes que eu acho piada da endocrinologia, é que as coisas são quase sempre um bocadinho mais complexas do que parecem à primeira instância. A questão é que a testosterona converte-se em estrogênio. Toda a gente reconhece o estrogênio como uma hormona feminina. A testosterona, principalmente em grandes doses, quando tomadas em grandes doses, sofre um processo que nós chamamos de aromatização, em que a testosterona transforma-se em estrogênio. Ora, o estrogênio, sim, por sua vez, estimula o crescimento mamário. E, portanto, pessoas a tomar grandes doses de testosterona, mesmo se nós virmos nas análises, geralmente têm níveis de estrogênio também muito altos. E isso provoca, então, o desenvolvimento mamário. Por isso é que eles depois falam em tomar os inibidores da aromatase. Ou seja, é que depois é isso, neste mundo já há uma data de, pois eu sei, portanto, para isso tu tomas isto, e no final... Por isso é que, aliás, nesse episódio da Mariana Vanzeler vê-se isto, que são milhares e milhares de injeções que as pessoas tomam. São centenas e centenas. Não é tipo, vou tomar... Na minha cabeça, que não estou dentro disto, os esteroides anabolizantes era tomas uma injeção para te crescer o músculo e pronto, tomas uma coisa, sei lá, uma vez por semana, não é? Mas não, isto são medicamentos atrás de medicamentos e depois a tensão sobe, por isso tomas um antihipertensor e depois o colesterol aumenta, portanto tomas uma estatina. Quer dizer, é um mundo que me parece longe daquilo que é saudável, não é? Começas num lado, com o simples toma testosterona, e depois começam a aparecer os efeitos colaterais e os efeitos adversos e tu tens de tratar. Portanto, tu começas de um lado e depois acabas a tomar mais 20 fármacos, que muitas vezes são mesmo isso, são medicamentos. São fármacos para tratar as complicações. Começa-te a cair o cabelo, começas a pôr minoxidil. Começas a ter a tensão alta, começas a tomar um IECA, um antihipertensor. Desculpa, estou-me a tornar demasiado médico. Aumenta-te o colesterol, começas a tomar uma estatina. Começas a ter disfunção erétil, portanto problemas de ereção. Começas a tomar um Viagra, um Cialis desta vida. Portanto, isto é potencialmente interminável e, portanto... Como é óbvio que tenho de dizer o que toda a gente está a pensar, que é como é óbvio que a solução ideal é parar o problema original e o ofensor, digamos assim, que é o androgénio anabolizante, não é? E, portanto, é importante as pessoas terem noção que há coisas também que não são, voltando ao que eu estava a dizer há bocadinho, nem sempre são totalmente reversíveis. A ginecomastia é uma delas. Tocaste na fertilidade e é importante nós falarmos sobre a fertilidade, porque eu se calhar diria que a maior parte das pessoas que vêm à minha consulta, uma consulta de endocrinologia no contexto da toma destas substâncias, tem a ver com preocupações relativamente à fertilidade. Sei lá, olha, por exemplo, ainda ontem tive uma pessoa na consulta que a questão era, tinha tomado, já tinha parado até alguns meses, mas a mulher, pronto, já tinha 30 e tais anos, mas pronto, já era mais de 35 anos e, portanto, a fertilidade, como sabemos, com a idade tende a ir diminuindo, principalmente no sexo feminino. Portanto, começava a haver um bocadinho a pressão do tempo.
E portanto estava com medo de ainda estar com esse afetador. E portanto às vezes a reversibilidade até pode ser uma coisa reversível, mas às vezes não é tão rápido como nós queremos. Porque, por exemplo, a fertilidade, e é verdade que na grande maioria das pessoas os efeitos são reversíveis, não são todos, fico bem claro que não são todos, mas a maior parte das pessoas a fertilidade recupera-se, mas pode demorar 6 meses, ok? Pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, pode demorar 3 anos, portanto, e pode recuperar, mas recupera progressivamente. E nós temos uma grande dúvida, ainda hoje, se recupera completamente. Ou seja, se a pessoa, estou a falar mais dos testículos e da produção de espermatozoides, volta a ser exatamente o que era antes, porque há vários estudos a mostrar, pessoas que inclusive já pararam há muito tempo, que o volume testicular não volta a ser o mesmo, ou seja, que os testículos ficam mais pequenos do que eram antes, mesmo passado anos, e que as características dos espermatozoides, como por exemplo a capacidade dos espermatozoides se mexerem, porque eles entrarem no óvulo têm de se mexer, e o formato dos espermatozoides, porque um espermatozoide tem de ter um formato ideal para conseguir penetrar no óvulo, que pode não recuperar completamente, apesar do número de espermatozoides geralmente recupera, mais tarde ou mais cedo recupera totalmente, mas algumas destas características podem não recuperar totalmente, portanto as pessoas têm que pensar que isto pode não ser totalmente reversível. E há aqui outra coisa que é, eu acredito que as pessoas comecem com eu vou só experimentar, também já ouvi isto, não é? Mas eu só quero fazer um ciclo, ou vou só experimentar uma vez. Notas que há alguma componente aditiva, não propriamente na hormona em si, nesta substituição em si, mas no facto, ou seja, naquele corpo, não é? Porque de repente tu veste com aquele corpo e se calhar isso pode ter uma componente viciante de eu quero ficar assim, eu não quero parar. Sim, eu acho que há 3 formas de dependência, de falarmos em dependência destas substâncias. A primeira é o que tu estás a dizer, tem a ver muito com a imagem corporal, e nós sabemos que há uma grande prevalência de o que nós chamamos a vigorexia ou bigorexia ou dismorfia muscular, ou seja, de pessoas, toda a gente sabe mais ou menos o que é a anorexia, não é? A vigorexia é mais ou menos o inverso. É pessoas que são obcecadas olham ao espelho e veem-se como muito pequeninas, muito franzinas, muito frágeis. São obcecadas com um físico cada vez mais muscular, mais hipertrofiado. E, portanto, há uma grande prevalência dessa dismorfia corporal nas pessoas que consomem estas substâncias. Portanto, as pessoas começam a tomar, começam a sentir-se mais musculadas e verem-se mais musculadas, e ao mesmo tempo têm o pânico de voltar a ser o que eram antes. E, portanto, isso serve para perpetuar o consumo destas substâncias. Portanto, isso era o que tu estavas a dizer, e é um dos mecanismos que gera dependência. É a pessoa estar viciada naquela imagem. Está viciada naquela imagem muscular. Esse é o primeiro ponto. Mas não é só isso. A dependência é também por outros motivos. O primeiro é, como falámos um bocadinho durante esta conversa, a pessoa toma estas testosterona e os derivados da testosterona, e o que acontece é o seu próprio organismo começa a deixar de produzir por si testosterona. Ou seja, no fundo o corpo está a receber testosterona, percebe, ok, não vale a pena eu trabalhar, eu já estou a receber testosterona, portanto os testículos vão fechar a loja e não vale a pena produzir testosterona. Quando a pessoa para de tomar testosterona, o que acontece é os testículos ainda estão a dormir, portanto não voltam logo a produzir testosterona. Isso cria uma situação em que a pessoa está ali numa janela temporal em que não recebe testosterona, não produz testosterona. Tem ainda menos do que tinha inicialmente. Muito menos. As pessoas sentem-se muito mal. E, portanto, esse é outro mecanismo de dependência. A pessoa para de tomar testosterona, fica com níveis de testosterona muito baixos, sente-se muito, muito mal, cansada, deprimida, baixa libido, e então volta a tomar. Portanto, esse é o segundo mecanismo de dependência, que é claramente um mecanismo hormonal. E o terceiro é um mecanismo que nós, médicos, dizemos um mecanismo hedónico, que é a testosterona. Nós sabemos que nos faz sentir bem por mecanismos que têm a ver com neurotransmissores, como por exemplo a dopamina. Portanto, nós quando tomamos testosterona aumentamos a libertação e circuitos dopaminérgicos no nosso cérebro que nos fazem sentir bem. Portanto, isso também nos faz perpetuar. No fundo é como se fosse uma outra droga qualquer, como um opiáceo, por exemplo, que quando nós tomamos sentimos-nos melhor e então continuamos a tomar. Sim, pois isto faz sentido. Mas então o que é que, ou seja, para quem nos ouve, há alguma forma... Bem, não estou a perguntar isto porque já me falaste dessa dualidade, mas, por exemplo, doses baixas seriam uma forma mais segura de o fazer, ou é isso? No fundo, este risco é sempre impossível de eliminar, não é? Não há aqui... Não há doses seguras porque é tudo superfisiológico, e isso eu vou sempre bater nessa tecla. Agora, se me perguntares, doses mais altas representam maior risco? Claro, são sim, piores. Representam maior risco e representam, se calhar, até maior risco de depois, quando se suspender, demorar a ser tudo como era antes, ou até de eventualmente não voltar a ser como era antes. É relativamente difícil desenhar estudos nesta área, porque é pouco ético nós estarmos a dar uma coisa que nós sabemos que faz mal
e ver o que é que acontece. Portanto, nós desenhar estudos nesta área de esteroides anabolizantes em doses muito altas, dar a uma pessoa e ver o que é que acontece, não é ético que nós fazemos. Sim, mas caralho, estudar, não é? Sabemos que é uma coisa que acontece em ginásios, ter isso que fazem, que disseste na Escandinávia, que fazem de testar as Dinamarca, pessoas, por exemplo. sim, de testar e de perceber. Quer dizer, apesar de tudo, isso é uma coisa que está a acontecer. E agora há outra pergunta que te quero fazer, porque o que eu tenho visto, e aliás, eu pedi-te para termos este episódio porque de repente percebi que isto é uma coisa que se tem feito muito em adolescentes. Muito, não sei muito, não sei quantificar, mas quer dizer, na minha cabeça era uma coisa impossível de acontecer. E agora já percebi que há aqui uma corrente de TikTok que é um bocadinho isto de vamos potenciar o teu crescimento ao máximo, portanto faz aqui um esteroide anabolizante, depois tomas uma hormona do crescimento para garantir que cresces ao máximo e que podes crescer até mais 10 centímetros. Quer dizer, isto é assustador. Primeiro porque a adolescência é uma fase em que lá está, o teu córtex pré-frontal ainda não está totalmente desenvolvido, por isso tudo parece boa ideia, não é? As drogas parecem boa ideia, conduzir bêbado parece boa ideia, de repente é tudo muito mais difícil. Tomar um esteroide anabolizante, tu não medes tão bem o risco, se já adultos é difícil, imagina um adolescente. E depois porque lá está, é uma fase de desenvolvimento em que as próprias hormonas, eu acredito que estejam, não é? A própria puberdade é uma altura muito específica hormonalmente. Quais é que são os riscos de fazer isto numa fase? Ou seja, há mais riscos por ser na adolescência? Mais uma vez, é difícil desenhar um estudo e nunca seria possível desenhar um estudo nesse sentido, mas claramente que há para mim mais preocupações do que a idade adulta. Se calhar foco-me aqui em duas coisas. Uma delas tu já tocaste, tem a ver com a puberdade. É uma altura de um grande rebuliço hormonal, não é? E é uma altura em que o nosso cérebro ainda não está totalmente formado, principalmente algumas zonas como o sistema mesolímbico, que falámos há bocadinho, ainda não está totalmente definido e, portanto, nós tomarmos ou expormos o cérebro a quantidades muito maiores destas hormonas, ninguém verdadeiramente sabe o que é que pode causar, mas que claramente pode ter um impacto no desenvolvimento cerebral, e esse desenvolvimento cerebral depois acaba a puberdade e acaba. Portanto, isso aí são alterações irreversíveis. Há bocado estávamos a falar da reversibilidade. Isso claramente, o efeito no desenvolvimento cerebral da puberdade são alterações irreversíveis e que nós na verdade nem sabemos muito bem o que é que pode acontecer. E a outra tem a ver também com o crescimento, que é se nós dermos testosterona ou derivados da testosterona numa pessoa que está a crescer ou numa fase em que ainda está a crescer, o que nós vamos fazer é induzir o que nós chamamos o encerramento das placas de crescimento. O que é que isto quer dizer? Quer dizer basicamente que o osso, enquanto nós estamos ainda numa fase em que crescemos, ainda tem ali uma zona em que vai aumentando de tamanho. Se nós dermos testosterona vamos fechar, ou seja, o osso já não vai aumentar de tamanho. E aí podem dar a hormona do crescimento que quiserem, que se o osso estiver fechado, já ninguém vai crescer. Portanto, logo aí são preocupações, mas até podemos pensar a nível cardíaco, que é, há vários estudos a mostrar mesmo em pessoas jovens que a testosterona provoca, em doses suprafisiológicas, a hipertrofia do coração. O que é que isto quer dizer? Basicamente quer dizer que o coração, que por fora basicamente é um músculo, tal como os músculos do bíceps, o músculo do bíceps fica maior, ora o músculo do coração naturalmente também fica maior. As hormonas não vão escolher só o bíceps. Exatamente. Estas hormonas não escolhem qual é que é o músculo, são todos os músculos. Qual é que é o problema do coração também ficar mais muscular? É que na verdade um coração exageradamente muscular não funciona tão bem. Não funciona tão bem a receber o sangue, no fundo a relaxar. O coração, para enviar sangue para o resto do corpo, tem de receber sangue. Se ele não relaxar bem, não recebe bem sangue, e se ele basicamente estiver exageradamente muscular, também não envia bem sangue. E, portanto, isso pode criar quadros, inclusivamente, de insuficiência cardíaca. E começando em idades muito novas, eu tenho medo de que isto se possa repercutir em doenças cardíacas mais precoces nestas pessoas. Olha, a verdade é que há muita informação, e quer dizer, isto, eu acho que quem quer saber mais sobre o assunto dificilmente tem informação válida de médicos e fidedigna e que se pode informar, mas eu sei que tu disseste, não é? Que a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo está agora a fazer uma campanha precisamente para alertar sobre os riscos. Mas é isso, numa ótica de saibam o que é que estão a fazer. Queres-nos explicar um bocadinho melhor como é que funciona essa campanha? Ou dizer, para quem nos ouve, para quem tem mais curiosidade e se calhar não consegue já agendar uma consulta com um endocrinologista para fazer todas estas perguntas, que eu acho que seria sempre o essencial, que é, falem com alguém que sabe e que não vos vai julgar, mas vai dizer quais é que são os riscos, o que é que efetivamente pode acontecer e que, ok, a tomar, como é que o podem fazer? Bem, nunca sem riscos, mas minimizar os riscos na sua maioria. O que é que aconselhas? Onde é que a pessoa se pode informar e como é que é esta campanha? Olha, então duas ou três coisas. Primeiro que tudo, efetivamente, a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia vai lançar em janeiro uma campanha que se vai chamar Bomba Não. Bomba porque é uma expressão usada para designar estas substâncias
frequentemente, e nós vamos, e temos a parceria inclusivamente, felizmente, do Comitê Olímpico e do Comitê Paralímpico, que vão-nos ajudar a divulgar esta campanha, e aqui o objetivo é muito claro, é tornar este tema o menos tabu possível. Acho que devemos, acima de tudo, falar abertamente sobre ele e as pessoas terem acesso à informação, e essa campanha vai tentar isso mesmo, que é trazer informação de qualidade às pessoas. Para além disso, onde é que as pessoas podem ter informação? Consulta connosco, e olhem, eu juro pela minha vida que eu sou o menos judgmental e tento julgar o menos possível, mas eu acho que em geral na endocrinologia estamos também a ser cada vez todos nós menos judgmental destas pessoas. Desculpa eu estar a falar em inglês, não sei porque eu não estou a conseguir lembrar da palavra equivalente. E portanto, depois além disso, eu acho que podem seguir a minha página do Instagram, Hormonas em Bom Português. Eu de vez em quando tento fazer conteúdos também nessa área. A página da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo também tem conteúdos. E uma palavra também para os nossos colegas do Brasil, que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo tem um programa excelente que se chama Bomba Tô Fora, que de alguma forma é a nossa parceira também neste programa que nós estamos a começar. Se procurarem por esse nome redes sociais e mesmo no motor de busca, vão encontrar o site deles, que tem informação para a população geral de alta qualidade. Eles estão muito à frente de nós nessa área, pelos bons motivos e pelos menos bons, porque lá a prevalência do consumo destas substâncias é também significativamente maior, mas vão de certeza encontrar informação de qualidade lá. Francisco, muito obrigada. É sempre um gosto gravar contigo, e é isso. Acho que de facto descomplicas aqui estes temas para todos, e é isso, acima de tudo, saber, é isso, ter noção que estas coisas, eu percebo a curiosidade, percebo a vontade, há de facto uma sociedade estranha no sentido em que queremos sempre um corpo diferente, mas é muito importante que tomemos decisões de forma informada, ouvir todos os lados, e para isso nada melhor do que uma consulta com um endocrinologista ou procurarem em fontes fidedignas. Obrigada mais uma vez. Este episódio foi gravado por Salomé Rita e tem a sonoplastia de João Ribeiro, a fotografia é de Nuno Fox, capa de Joana Fatela e música original de Gil Geirinhas. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de Bernardo Ferrão. Eu sou a Margarida Santos e este é o podcast Consulta Aberta. Voltamos na próxima semana, mas até lá siga-nos nas apps de podcasts e nas redes sociais da SIC Notícias. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcast@empresa.pt. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.